Nós vamos estudar hoje Esther 5, do versículo 9 até o versículo 14 do capítulo 6. Mas nós vamos fazer de uma forma um pouco diferente. Nós vamos estudar os 5, de 9 a 14. Nós vamos ler esse texto, aí nós vamos estudar esse texto, entender esse texto. Aí nós vamos ler o capítulo 6, de 1 a 14. E aí nós vamos estudar e entender esse texto e depois nós vamos aplicar as nossas vidas, tá bom? Então vamos começar com Esther, capítulo 5, versos 9 a 14. Mas antes da gente ler, só para a gente dar um resumão de como a gente chegou aqui. Vocês se lembram, o povo de Israel foi levado cativo pela Babilônia. E Deus falou para o povo de Israel: vocês vão ficar lá por 70 anos. Mas depois disso eu vou libertar vocês vão poder voltar para a terra prometida. Vocês vão poder voltar para Jerusalém. E Deus faz isso através de um governante chamado Ciro, imperador do Império Persa. O Império Persa, ele domina sobre o Império Babilônico, e aí ele tem uma maneira diferente de governar. Em vez de manter todo mundo na sua capital, os seus escravos, todos no seu domínio, ele permite que cada povo viva no seu próprio país, com a sua própria cultura, adorando ao seu próprio Deus, falando a sua própria língua. Então Ciro liberta o povo de Israel para que eles possam voltar para Jerusalém. E aí você tem os textos, por exemplo, de Esdras, que narra a reconstrução do templo. E depois de Neemias, que narra a reconstrução dos muros de Jerusalém. Mas nem todo mundo voltou para Jerusalém depois desses 70 anos. Alguns do povo de Israel estavam tão aculturados com a cultura pagã, que eles decidem não voltar para Jerusalém. Eles decidem não mais viver como povo de Deus, fazendo os sacrifícios no templo, vivendo os rituais da religião judaica. Eles decidem que eles vão viver como pagãos, na terra dos pagãos. Entre esses está Mardoqueu, que tem uma prima, chamada Esther, a quem ele adota quando os pais dela morrem. E Esther e Mardoqueu estão vivendo ali na cidadela de Suzã, a capital do Império Persa, quando surge um grande concurso de quem é a mulher que vai agradar mais ao rei na cama dele. E Esther é levada a participar desse concurso e ganha o concurso, e se torna rainha. E ao se tornar rainha, ela está vivendo no palácio. Mardoqueu está vivendo ali na cidadela de Suzã, trabalhando para o governo. E surge todo um problema com um homem chamado Amã, que não aceita o fato de Mardoqueu não se curvar diante dele quando ele passa. E por isso ele consegue convencer o rei Xerxes a fazer um decreto para que daqui a 11 meses todos os judeus sejam exterminados do Império Persa. E então Mardoqueu rasga suas vestes, veste pano de saco, coloca cinza na cabeça. E Esther vai perguntar o que está acontecendo. Ele fala e ele diz para ela: Esther, vai até o rei e interceda por nós. E Esther fala: eu não, se eu for, o rei pode mandar me matar. Eu não sou chamada à presença do rei já faz 30 dias. E Mardoqueu diz para ela: se você não for, Deus vai nos livrar de uma outra forma. Mas se você não for e Deus nos livrar de uma outra forma, saiba que você não vai ser poupada. E então Esther diz: jejuem por mim por 3 dias, eu vou jejuar por 3 dias e eu vou. E Esther vai, e nós vimos semana passada que ela vai. Ela tem planejamento, ela tem prudência e ela tem ação, mesmo confiando em Deus. Nós vimos que fé não exclui planejamento, não exclui prudência e não exclui ação. E ela vai, ela encontra favor da parte do rei, ela chama o rei e Amã para um banquete. O rei e o Amã vão, e o rei pergunta de novo para ela: o que você quer? Se for metade do reino eu te dou. E ela fala: se você quer fazer o que eu vou te pedir, volta amanhã para um outro banquete. Lembra disso? Nós terminamos aí. E agora, Amã está saindo do banquete. Vamos ler. Esther 5, de 9 a 14. Naquele dia Amã saiu alegre e contente, mas ficou furioso quando viu que Mardoqueu, que estava junto à porta do palácio real, não se levantou nem mostrou respeito em sua presença. Amã, porém, controlou-se e foi para casa, reunindo seus amigos e Zeres, sua mulher. Amã vangloriou-se de sua grande riqueza, de seus muitos filhos, e de como o rei havia honrado e promovido acima de todos os outros nobres e oficiais.
E acrescentou Amã: além disso, sou o único que a rainha Ester convidou para acompanhar o rei ao banquete que ela lhe ofereceu. Ela me convidou para comparecer amanhã com o rei. Mas tudo isso não me dará satisfação, enquanto eu vir aquele judeu Mardoqueu sentado junto à porta do palácio real. Então Zeres, sua mulher, e todos os seus amigos lhe sugeriram: mande fazer uma forca de mais de 20 metros de altura, e logo pela manhã, peça ao rei que Mardoqueu seja enforcado nela. Assim você poderá acompanhar o rei ao jantar e alegrar-se. A sugestão agradou Amã, e ele mandou fazer a forca. Queridos, Amã está saindo do banquete com a rainha Ester e com o rei Xerxes. Amã está como? Alegre e contente. Ele acabou de participar da reunião, da festa mais restrita de todo o Império Persa. Ele foi convidado, o único convidado. E ele foi ao banquete, ele participou do banquete e ganhou convite para o banquete de amanhã também. Ele está feliz, ele está alegre, ele está contente. Mas logo, muito rapidamente, as emoções de Amã mudam. De alegre e contente, ele passa a estar furioso. Por quê? Porque o tal do Mardoqueu agora não apenas se recusa a se curvar diante dele, ele nem se levanta, ele não demonstra respeito. Quem é esse judeuzinho de meia tigela que ousa não demonstrar respeito com aquele que a própria rainha convidou para o banquete? Ele não aguenta isso, ele está furioso com o que está acontecendo. Mas Amã é um político. Então Amã faz o quê? Amã se controla. Você já assistiu? Eu não sei se você assistiu a eleição para a presidência do Senado. Não sei quem assistiu, eu amo assistir essas coisas. Então, eu não sei se mais alguém tem essas loucuras, mas eu gosto. O presidente do Senado, ele se sentou na cadeira de presidente e ele foi xingado de tudo quanto é nome que você pode imaginar. E ali ele parecia uma estátua, soberano, tranquilo. Parecia que ninguém estava nem falando com ele, enquanto ele era xingado de tudo quanto é nome. Típico de político, não é? Amã, da mesma forma. Amã estava furioso, mas por fora, sereno, calmo, tranquilo, não é? Sem demonstrar isso. E aí ele chega em casa. Ele chega em casa e o que ele vai fazer? Ele vai se vangloriar de tudo que ele tem, de quem ele é, de tudo que aconteceu com ele. Amã é um homem extremamente orgulhoso, extremamente vaidoso e extremamente ligado ao poder, ao reconhecimento, a ter o controle da situação. E ele está se vangloriando disso. Ele vai contar para os seus amigos e para sua esposa toda a sua riqueza, como ele vive numa situação nababesca, onde ele tem tudo o que ele quer, ele tem muitos filhos, e além disso, lembra, o rei deu para ele o anel real. Ele pode fazer o decreto que ele quiser no Império da Pérsia. Esse é Amã, honrado, promovido acima de todos os outros nobres e todos os outros oficiais, e mais, não é apenas isso. Aconteceu um almoço na casa da rainha. A rainha convidou só o rei e eu. Queria falar não, mas olha, eu sou bom. Eu sou o cara. Eu tenho tudo o que eu preciso. O Império Persa está nas minhas mãos. O anel do rei está comigo. Eu que assino os decretos. E ainda conto com a amizade e o favor da rainha e do rei. Mas olha que interessante o versículo 13. Mas tudo isso não me dará satisfação, enquanto eu vir aquele judeu Mardoqueu sentado junto à porta do palácio real. Queridos, esse homem é o segundo homem no império que governa o mundo. Lembra que a gente viu lá no começo, esse império vai lá da Índia até o Sudão,
e lá no norte chegando na Turquia. É praticamente todo o mundo da época, e ele é o segundo homem desse império. Mas ele não está satisfeito. O coração dele acha que ele precisa de alguma coisa mais. Não está bom, não é o suficiente. Enquanto eu não for honrado por esse um homem, esse tal de Mardoqueu, não será o suficiente. E aí vem os conselheiros. Não sei se vocês perceberam, mas os conselheiros, ou os conselhos que são dados ao longo do livro de Esther, são terríveis. Você já percebeu isso? Começando lá no primeiro capítulo, quando os conselheiros falam assim, manda Vasti embora. E faz um decreto aí que fala para todo mundo que quem tem que mandar nas casas é o homem. Lembra disso? Lá no primeiro capítulo? Começando lá, todos os conselhos que aparecem no livro de Esther são terríveis. E qual é o conselho dessa vez? O conselho é o seguinte: tem algo que te perturba? Tem alguém que atrapalha o teu sucesso? Tem algo que está impedindo você de se sentir satisfeito? Sabe o que você faz? Se livra. Se livra. Não importa como. Não importa o que você tenha que fazer. Dá um jeito e se livra de quem está atrapalhando aquilo que você quer. Será que a gente ouve esse tipo de conselho hoje em dia? Será que nós falamos isso para nós mesmos hoje em dia? Tem alguma coisa me atrapalhando? Não importa. Eu não quero saber. Doa a quem doer. Eu vou me livrar e eu vou atingir os meus objetivos. Queridos, se a coisa estava feia, lá em Esther capítulo 4, quando nós terminamos Esther capítulo 5, parece que tudo se perdeu de novo. Porque Esther tinha ido para o banquete, o rei tinha falado que ia atender o pedido dela, e ela demorou um dia a mais. Esther, por que você não falou na hora? Por que você foi pedir um outro banquete? Agora o que vai acontecer? O Mardoqueu, o Amã, vai construir essa forca, 22 metros de altura, e ele vai logo de manhã falar com o rei vai mandar matar o Mardoqueu, e aí? Acabou, perdeu. O banquete de noite, nem vai ter mais serventia, porque Mardoqueu já vai estar morto. Tem um ditado, né? Os mais velhos aí, cabelo mais branquinho aí, vão me ajudar. Mas tinha um ditado que dizia: a essa altura Inês é morta. Inês é morta. Já não adianta. O que você tinha que fazer, que você não fez, já foi. Esther perdeu. Esther perdeu o bonde da história, perdeu o momento certo. Cadê? Agora já era. Acabou. Não tem mais o que ser feito. Você lembra que eu falei no começo do livro de Esther, que o autor de Esther usava uma ferramenta literária chamada peripécia? Lembra disso? Lembra de peripécia? O que é peripécia? Alguém me ajuda aí. O Stênio não vale, professor de português não conta. Alguém me ajuda com o que é peripécia? Isso mesmo, Tiago. A história está caminhando para um lugar, todo mundo está crente que aquilo vai acontecer, agora não tem mais jeito, Mardoqueu vai ser enforcado logo cedo pela manhã, logo os judeus vão ser destruídos, as promessas de Deus não vão se cumprir, o Messias não vai vir através da linhagem de Abraão, acabou tudo. Só que não. Acompanhe comigo a leitura de Esther, capítulo 6, versos 1 a 14. Veja aí o que diz a palavra de Deus. Naquela noite, enquanto Amã estava construindo a forca de 22 metros, naquela noite, o rei não conseguiu dormir. Por isso, ordenou que o trouxessem o livro das crônicas do seu reinado e que o lessem para ele. E foi lido o registro de que Mardoqueu tinha denunciado Bigtan e Teres, 2 dos oficiais do rei que guardavam a entrada do palácio e que haviam conspirado para assassinar o rei Xerxes. Lembra disso? Lembra que ele descobriu isso, mandou avisar? Ok? Isso aqui aconteceu 5 anos atrás. Ok? 5 anos atrás, Mardoqueu descobriu esse plano, avisou,
e aqueles que estavam tramando contra o rei foram mortos. E agora, então, foi lido esse registro para o rei, que perdeu o sono naquela noite. Verso 3. Que honra e reconhecimento Mardoqueu recebeu por isso? Perguntou o rei. Seus oficiais responderam: nada lhe foi feito. O rei perguntou: quem está no pátio? Ora, Amã havia acabado de entrar no pátio externo do palácio para pedir ao rei o enforcamento de Mardoqueu na forca que ele lhe havia preparado. Os oficiais do rei responderam: é Amã que está no pátio. Façam-no entrar, ordenou o rei. Entrando Amã, o rei lhe perguntou: o que se deve fazer ao homem que o rei tem o prazer de honrar? E Amã pensou consigo mesmo: a quem o rei teria prazer de honrar, senão a mim? Por isso respondeu ao rei: ao homem que o rei tem prazer de honrar, ordenam que tragam um manto do próprio rei, e um cavalo que o rei montou, e que ele leve o brasão do rei na cabeça. Em seguida, sejam o manto e o cavalo confiados a alguns dos príncipes mais nobres do rei, e ponham eles o manto sobre o homem que o rei deseja honrar, e o conduzam sobre o cavalo pelas ruas da cidade, proclamando diante dele: isto é o que se faz ao homem que o rei tem o prazer de honrar. O rei ordenou então a Amã: vá depressa apanhar o manto e o cavalo, e faça ao judeu Mardoqueu o que você sugeriu. Ele está sentado junto à porta do palácio real. Não omita nada do que você recomendou. Então Amã apanhou o cavalo, vestiu Mardoqueu com o manto e o conduziu sobre o cavalo pelas ruas da cidade, proclamando à frente dele: isso é o que se faz ao homem que o rei tem o prazer de honrar. Depois disso, Mardoqueu voltou para a porta do palácio real. Amã, porém, correu para casa com o rosto coberto, muito aborrecido, e contou a Zeres, sua mulher, e a todos os seus amigos, tudo o que lhe havia acontecido. Tanto os seus conselheiros como Zeres, sua mulher, lhe disseram: visto que Mardoqueu, diante de quem começou a sua queda, é de origem judaica, você não terá condições de enfrentá-lo. Sem dúvida você ficará arruinado. E enquanto ainda conversavam, chegaram os oficiais do rei às pressas, levaram Amã para o banquete que Ester havia preparado. Entendeu o que é peripécia? Isso aqui é peripécia. Tudo aponta para um caminho, tudo aponta para um desfecho. E aí, com ironia e com humor, o autor, muda o destino da história. Naquela noite, o rei não conseguiu dormir. O que te faz perder o sono? Já parou para pensar? Por que um rei perde o sono? Nós, pobres mortais, nós perdemos o sono por quê? Tem uma conta que está chegando para pagar, não sei que jeito que eu vou pagar. Não é mais ou menos isso que a gente perde o sono? Né? Eu tenho um filho que está com um problema, eu não sei o que fazer. Né? Mas o rei Xerxes, o rei do Império Persa, por que esse rei perdeu o sono? E mais, perdeu o sono justamente naquela noite. E mais, ele não apenas perdeu o sono naquela noite, ele fez um pedido muito esquisito. Ele pediu para ler o livro das crônicas do seu reinado. Já ouviu falar no Diário Oficial da União? O Diário Oficial da União é um jornalzinho que é impresso todos os dias com os atos do governo. Quem foi exonerado, quem foi nomeado, o que o governo decidiu. Tudo o que acontece no governo é publicado no Diário Oficial da União. Não tem leitura mais chata do que aquilo. Não existe nenhuma leitura mais entediante do que ler o Diário Oficial da União. Basicamente, o que o rei Xerxes pediu é isso aí. Nossa, eu estou sem sono, não consigo dormir de jeito nenhum. Pega lá o Diário Oficial da União, vai lendo aí o que eu estou fazendo aí nos últimos meses. E pede para que leiam. Mas o oficial que pega o Diário Oficial da União para ler, por algum motivo, assim, circunstancial, não é? Por um mero acaso, ele começa a ler um registro, não do dia anterior, não do mês anterior, não do ano anterior, mas de 5 anos atrás.
o registro de quando Mardoqueu descobriu que tinha um conchavo para matar o rei. E quando o rei lê e ouve essa leitura, ele fala assim, mas que honra, que reconhecimento que deram para o Mardoqueu por ele ter me salvado a vida. E os oficiais falam, olha, não foi feito nada. E isso, queridos, era algo muito sério. Por quê? Porque era muito comum pessoas tramarem contra o rei como uma forma de lhe tomar o trono, não é? De tirar ele do trono e de assumir o trono. Então os reis, os imperadores, eles tinham que honrar grandemente quem lhes salvasse a vida. De outra forma, as pessoas iam perguntar assim, mas para que eu vou contar para o rei? Para que eu vou ser leal ao rei? O rei não demonstra gratidão a quem é leal a ele? Não tem por que eu fazer isso. Então, quando o rei ouve que nada foi feito a ele, o rei fala, não, gente, tem alguma coisa errada aqui. A gente precisa honrar o Mardoqueu. A gente precisa fazer alguma coisa por ele. E assim, por um mero acaso, uma coincidência dessas da vida, nesse momento, quem está entrando no pátio do palácio? Amã, que tinha terminado de construir a forca, e logo cedo pela manhã falou assim, a primeira coisa que eu vou fazer amanhã. Sabe quando você fala assim, não, isso aqui é importante. Amanhã a primeira coisa que eu vou fazer é isso daqui. Ele já madrugou na fila do pátio do rei. E logo de manhã o rei pergunta, quem que está aí? Olha, Amã está aí. E o texto nos diz que ele estava lá para falar com o rei, pedindo a ele o enforcamento do Mardoqueu. O rei diz, então Amã está aí? Ótimo, meu melhor conselheiro, o homem em quem eu mais confio, faça-no entrar. E ele entrou e então o rei pergunta a ele, Amã, o que eu faço? O que se deve fazer ao homem que o rei tem o prazer de honrar? E perceba aqui um tom de ironia que o autor de Esther vai tendo ao longo do livro. Você se lembra quando Amã foi falar com o rei para fazer um decreto para destruir o povo judeu? Você se lembra que Amã não revela ao rei quem é o povo ao qual ele quer destruir? Ele diz assim, tem um povo que não segue as suas leis, que não cumpre os costumes, mas ele não diz quem é o povo. Semelhantemente, o rei também não diz a Amã quem é o homem que ele quer honrar. Ele só diz o que se deve fazer a esse homem. E um homem cheio de si mesmo, quando alguém fala de alguma coisa boa, de alguém que é bom, ele logo pensa que esse alguém é ele. Um homem cheio de si mesmo acha que o mundo gira em torno do umbigo dele, que todo mundo está sempre pensando nele, que todo mundo está sempre falando dele, ele acha que está todo mundo vivendo ao redor dele. Isso é um homem cheio de si mesmo, isso é uma armadilha. E Amã cai feito um patinho na armadilha do próprio coração dele. Ele pensa consigo mesmo, não deve ter mais ninguém aqui nesse reino que o rei vai ter prazer de honrar. De quem que ele pode estar falando? É de mim. E aí ele pensa nos termos mais absurdos de honra que poderia haver no Império Persa. Ele fala sobre o manto. Os estudiosos, os historiadores da época dizem que no Império Persa existia uma tradição, um misticismo, de que o manto do rei era mágico. E que quem vestia o manto do rei passava a ter os mesmos poderes e a mesma realeza do rei. Percebe o que Amã está fazendo aqui? Amã quer ser quem? Ele quer ser o rei. Ele já tem o anel do rei. Agora ele quer o manto do rei. Ele quer o cavalo do rei. E ele quer que todo mundo veja ele usando o manto do rei e o cavalo do rei. Mas ele literalmente cai do cavalo, porque o rei imediatamente dá a ordem de que ele deveria então ir buscar Mardoqueu, e deveria fazer com Mardoqueu exatamente o que ele sugeriu. E aí, queridos, eu fico imaginando a cara do Amã recebendo essa notícia, não é? Quem?
Não é possível, deve ser outro rei. É esse aí. Eu descobri que ele salvou minha vida 5 anos atrás. E quando ele salvou minha vida 5 anos atrás e era para eu ter honrado, eu não honrei. Ao invés disso, eu te coloquei como o segundo homem no reino. Mas eu tive uma insônia essa noite, leram para mim os relatos, eu me lembrei, e que bom que você me deu essa sugestão. Que excelente conselheiro que eu tenho. Vai lá, faz com ele aquilo que você me sugeriu. E aí, o Amã andando pela cidade. É isso que se faz com um homem a quem o rei deseja honrar. Louco por dentro, né? Querendo matar o Mardoqueu, mas fazendo isso. E é interessante, queridos, que depois que isso acontece, Amã e Mardoqueu têm reações também diferentes. Mardoqueu, que foi honrado, o que ele faz? Volta para o trabalho. Ele volta para o trabalho. Obrigado, fui honrado. Fizeram essa honraria para mim, eu agradeço. Acabou, agora eu faço o quê? Agora, se eu sou o homem que o rei quer honrar, não preciso mais trabalhar, não preciso mais fazer nada, eu sou o homem que o rei quer honrar. Ele volta para o trabalho, ele volta para a porta do palácio real, que era onde ele trabalhava. E Amã volta para casa, morrendo de vergonha, com o rosto encoberto, louco da vida. A expressão aqui, muito aborrecido, é louco da vida. Louco da vida, querendo matar um que cruzasse pelo seu caminho. E aí quando ele chega em casa, de novo os conselheiros, não é? Ele vai de novo falar com os amigos e com a esposa. E os amigos e a esposa falam: era judeu então o rapaz que estava bravo? Não, ixi, Amã, já era. Amã, o cara que você estava falando ontem que estava bravo era judeu. Amã, mas por que você não falou isso antes? Não tem jeito, você está destruído, acabou para você. E antes do Amã ter qualquer poder de reação e falar qualquer coisa, chegam os oficiais do rei e levam ele para o banquete da rainha. Não era isso que ele tinha sido convidado? Ele precisa ir para o banquete da rainha. E aí, o que vai acontecer com Amã agora? Amã está de cabeça cheia, ele está louco da vida. Antes, a esposa dele falou para ele fazer tudo aquilo, para matar o Mardoqueu e ir como para o banquete? Alegre. Se você olhar o versículo 14 do capítulo 5, é exatamente isso que ela fala, ó, no finalzinho do 14, assim você poderá acompanhar o rei ao jantar e alegrar-se. Amã, tira essa pedra do seu sapato e vai ser feliz, porque o que importa é ser feliz. E agora, Amã, que comprou essa ideia, que achou que ele era o senhor da vida dele, que achou que ele podia simplesmente descartar pessoas, pisar e subir em cima de pessoas porque ele queria ser feliz, agora ele está desesperado, e ele vai ter que ir no banquete com o rei e a rainha, desesperado. Mas isso a gente vai estudar amanhã. Amanhã não, domingo que vem. Amanhã não vai ter nada não, domingo que vem. Mas o que esse texto ensina para a gente, queridos? O que esses versículos que a gente estudou hoje trazem de lições práticas para mim e para você aqui em Caldas Novas no ano de 2019? Eu pensei em pelo menos 6 coisas que esse texto nos ensina. Primeira, quando Deus é excluído da equação da sua vida, as circunstâncias controlam as suas emoções. Quando Deus é excluído da equação da sua vida, as circunstâncias controlam as suas emoções. Amã sai do banquete como? Alegre, feliz, saltitante. Sabe aquele adolescente que começou a namorar e deu o primeiro beijo e depois está voltando para casa? É desse jeito, não é? Feliz, saltitante, alegre, não é? Se fosse um salmista escrevendo, ele descreveria como uma corça pelas montanhas, não é? É assim, Amã volta para casa desse jeito. Mas aí ele se depara com Mardoqueu, e Mardoqueu não honra ele, e ele fica como? Furioso. Aí ele tem que obedecer o rei e honrar Mardoqueu, e ele fica como? Grandemente, o texto fala que ele ficou muito aborrecido, louco da vida. Perceba, as circunstâncias controlam as emoções de Mardoqueu. A vida dele é uma montanha russa.
Acontecem coisas boas, ele está feliz e alegre. Acontecem coisas ruins, ele está furioso. Acontecem coisas boas, ele está feliz e alegre. Acontecem coisas ruins, ele está furioso. As circunstâncias controlam as emoções de Amã. Queridos, assim é quando nós tiramos Deus da equação. Porque se não existe um Deus soberano que está cuidando de nós, se tudo depende de nós, se tudo que eu e você temos são as circunstâncias da nossa vida, elas controlam o nosso viver. A gente não consegue enxergar além disso, porque tudo que existe para a gente são as circunstâncias. Quando Deus é tirado da equação, quando a gente não crê que tem alguém soberano, sábio e amoroso, cuidando de nossas vidas, quando as coisas ruins acontecem, o chão vai embora. Depende de mim, depende de você, e aí nós ficamos furiosos. Mas quando nós entendemos que existe um Deus soberano, que controla todas as coisas e que é sábio, completamente sábio, e que nos ama, quando coisas ruins acontecem, eu e você não precisamos nos desesperar. Eu e você não precisamos ficar furiosos. Eu e você não precisamos ficar muito aborrecidos, loucos da vida. Podemos descansar, sabendo que existe alguém que nos ama e que sabe muito melhor do que a gente e que está no controle. Segunda aplicação prática. Quando Deus é excluído da equação da sua vida, pequenas ofensas precisam ser retribuídas, normalmente de forma bastante desproporcional. Ele não se curva. Um judeu não se curva diante de Amã. Qual é a reação de Amã? Rei, vamos matar todos os judeus. Amã demonstra desrespeito para com Amã. Qual é a reação? Vamos fazer uma forca de 22 metros de altura, para que a região inteira veja Mardoqueu enforcado nessa forca. É desproporcional. Ofensas pequenas precisam ser retribuídas quando Deus é tirado da equação. Porque quando Deus é tirado da equação, queridos, eu e você, nós nos tornamos juízes das nossas próprias vidas. Nós passamos a julgar a nós e aos outros de acordo com as nossas próprias leis. E as nossas próprias leis sempre vão destruir os outros e favorecer a nós mesmos. O meu pecado foi só, é uma multa de trânsito. Mas o pecado do outro contra mim é ou prisão perpétua ou pena de morte. Porque eu me torno juiz da minha própria vida, quando eu tiro Deus da equação. E aí mesmo aquelas ofensas menores, eu quero me certificar de que vai ser punido. Isso acontece no casamento, isso acontece nos relacionamentos no trabalho, isso acontece no relacionamento pais e filhos, isso acontece dentro do convívio da comunidade da fé. Quando eu esqueço de Deus, quando eu tiro Deus da equação, quando eu acho que a minha vida depende de mim, que eu que estou no controle, e a minha esposa me ofende, ela vai ver o que é bom para tosse. Vou dar um gelo nela, ela vai sentir, eu vou fazer ela sentir o que ela fez comigo. Terceira aplicação. Quando Deus é excluído da equação da sua vida, nem o império persa inteiro será capaz de satisfazer o seu coração. Amã diz no capítulo 5, versículo 13, depois de se orgulhar de tudo que ele tem, depois de se orgulhar de tudo que ele é, ele diz no versículo 13, mas tudo isso não me dará satisfação, enquanto eu vir aquele judeu Mardoqueu sentado junto à porta do palácio real. Coloca essa frase na sua vida. Tira enquanto eu vir aquele judeu Mardoqueu. Tira isso, porque não tem nenhum judeu Mardoqueu na tua vida. Mas preenche essa parte da frase com alguma outra coisa. Qual é a coisa que você tem dito para você mesmo, que enquanto não acontecer, você não estará satisfeito? Olha para tudo que Deus é
e tudo que Deus já fez na sua vida, e como Deus tem cuidado de você, e como mesmo assim você continua dizendo com a sua insatisfação: Deus, tudo isso não me fará satisfeito, enquanto preencha a lacuna. Preencha a lacuna. Queridos, quando Deus é excluído da equação, quando nós não entendemos, como a gente leu no Salmo 96, que só o que pode satisfazer o nosso coração é a glória de Deus, quando a gente não entende isso, quando Deus é excluído da equação, a gente vai buscar satisfação nas coisas criadas. E quando nós buscamos satisfação nas coisas criadas, não importa quantas coisas criadas nós tenhamos, nós sempre estaremos insatisfeitos. Você pode ter o império persa aos seus pés, você estará insatisfeito. Não, pastor, não é, eu só queria resolver essa situação aqui, eu só precisava melhorar isso daqui, eu só precisava que ele me tratasse assim, eu só precisava que ela falasse assado, eu só precisava... Não, você não precisava de nada disso. E se você tiver isso, você ainda assim não estará satisfeito, enquanto a sua satisfação não estiver em Deus. 4. O Deus que controla o universo salva o seu povo e cumpre suas promessas através da insônia de um rei. Existe algo mais comum, mais ordinário do que a insônia de uma pessoa? Deus salva o seu povo e cumpre as suas promessas usando um meio completamente ordinário. O rei não conseguiu dormir naquela noite. E porque ele não conseguiu dormir, ele foi ler o Diário Oficial da União e descobriu que Mardoqueu tinha salvo a vida dele. E aquilo foi usado por Deus para a peripécia de Deus, para transformar o rumo da história. O versículo 1 do capítulo 6, onde fala: naquela noite o rei não conseguiu dormir, aquele versículo é a dobradiça do livro de Esther. O livro de Esther, queridos, o autor usou um recurso literário chamado quiasmo. O que é um quiasmo? Quiasmo é quando você tem cada parte da história sendo refletida de maneira oposta. Então, o que acontece lá no começo vai se refletir de novo no final. O que acontece depois vai se refletir aqui, aqui, aqui. E você tem um meio, um núcleo, um pivô, que é essa dobradiça. A dobradiça do livro de Esther é o versículo 1 do capítulo 6. Naquela noite, o rei não conseguiu dormir. E ali muda tudo. Ali muda tudo. Queridos, o que isso quer dizer para mim e para você? Queridos, isso significa que muitas vezes eu e você estamos esperando Deus abrir o mar vermelho para agir nas nossas vidas. Mas tem um monte de vezes que Deus está agindo nas nossas vidas, simplesmente fazendo o rei ter insônia. Você não consegue saber, você não consegue perceber, você não entende o que está acontecendo, mas Deus está controlando a minha e a sua história, mesmo fazendo o rei ter insônia. Mardoqueu sabia disso? Não. Imagina Mardoqueu, imagina Amã, chegando com o cavalo real, com o manto, colocando... Ô, Mardoqueu, levanta aí, vai, levanta. Não, o que foi? Não, levanta aí. Não, levanta. Colocando, o Mardoqueu olhando, que história que é essa? De onde que esse cara tirou isso? Imagina Esther. Esther não sabe de nada. Ninguém sabe dessa história, de que o rei teve insônia. Pediu para ler o Diário da União. E porque pediu para ler o Diário da União, descobriu que Mardoqueu não foi honrado. E a sorte de Mardoqueu muda daquele que seria enforcado naquela manhã para o homem que é honrado pelo rei do Império Persa. Nada de sobrenatural aconteceu. Não caíram cordonizes do céu, Deus não mandou maná, o mar vermelho não se abriu, mas Deus fez com que o rei tivesse insônia. Deus fez com que ele quisesse ler o Diário Oficial da União, e Deus fez com que os oficiais abrissem o Diário Oficial da União na história de 5 anos atrás, de quando Mardoqueu não foi honrado. Você percebe que a esposa de Amã e os amigos dele percebem que tem algo por trás de tudo que está acontecendo. Quando eles falam assim: esse cara é judeu?
lascou. Eles sabem que esse povo tem um Deus que é por eles. Esse povo tem um Deus que controla a história. Esse povo tem um Deus que cumpre as suas promessas, inclusive através dos eventos ordinários da vida. E eu não sei o que está acontecendo na sua vida, mas eu sei que Deus está cuidando de mim e de você. Eu sei que Deus está cumprindo as promessas que Ele tem na minha vida e na sua vida, através de eventos comuns e ordinários, através de um pneu que fura, através de um chefe que fica doente, através de uma promoção, através de um convite, através de uma amizade, através de uma refeição que você vai fazer na casa de alguém, através de um plano que se frustra. Deus está cuidando de nós, através das insônias dos reis em nossas vidas. Eu e você podemos confiar nisso. Quinto, quando Deus está na equação, é possível permanecer fiel, mesmo sem ser reconhecido, e continuar servindo humildemente, quando se é honrado. Quanto tempo Mardoqueu ficou sem ser reconhecido? 5 anos. Vocês lembram quando a gente estudou? Tudo levava a crer que Mardoqueu seria honrado. Ele descobriu o grande plano, o plano foi revelado, os homens foram enforcados, agora Mardoqueu vai ser honrado pelo rei, e o texto diz que o que acontece em seguida? Amã é elevado ao segundo homem no império da Pérsia. Como assim Amã é elevado a segundo homem no império da Pérsia? Nada acontece com Mardoqueu. Mardoqueu devia ser honrado. 5 anos. 5 anos sem ser reconhecido. E ele continuou trabalhando, continuou cumprindo a missão dele. E quando ele foi honrado, ele não sai e começa a exigir que todos o honrem. Ele volta para o seu posto de trabalho e vai continuar trabalhando. Ele não passa a se achar a última bolacha do pacote. Ele simplesmente vai continuar servindo ao rei no posto dele, no portão do palácio real. Queridos, por último e mais importante, esse trecho em Esther, como eu falei, ele é a dobradiça do livro. E a dobradiça do livro é um evento ordinário, um evento comum, assim como o evento que é a dobradiça da minha e da sua vida. Pense sobre a sua conversão. Pensa nos eventos que levaram à sua conversão. Muito provavelmente não teve nada de extraordinário. Alguém te convidou. Ou talvez um folheto caiu nas suas mãos. Ou talvez você ligou a televisão, ou o rádio, ou a internet e ouviu uma pregação. E seus olhos se abriram. Pense em como você veio parar aqui nessa noite. Provavelmente não teve nada de extraordinário. Um anjo do céu não apareceu e disse para você, passa a vida nova. Não. Alguém aconteceu isso? Não. Acho que não. Não. Um evento ordinário que te trouxe aqui. E mais do que isso, o evento que salvou a você e a mim, foi um evento, humanamente falando, absolutamente ordinário. Um menino nasceu numa estrebaria em Belém, cresceu ali, desconhecido, e morreu a morte horrenda da cruz, crucificado pelos romanos. Quem olhava falava assim, mais um que morreu, mais um que se achava o Messias, e acabou. Aquele evento ordinário, comum, normal, um homem que nasceu e morreu, é o evento mais extraordinário da história, que transformou a minha vida, e que tem transformado a vida de milhões de pessoas, há milhares de anos. Um evento absolutamente comum. Absolutamente comum. E eu e você podemos continuar confiando nesse mesmo Deus, que age através de eventos ordinários, comuns, entre aspas, mundanos, ou seja, cotidianos, dessa vida. Ele está agindo, o tempo inteiro Ele está agindo. E eu e você
tolamente, muitas vezes não acreditamos nisso e agimos como Amã, como se a nossa vida dependesse de nós, como se nós precisássemos tomar o nosso destino em nossas mãos, sermos o nosso próprio juiz, a nossa própria polícia, os nossos próprios executores dos nossos inimigos, ao invés de fazermos como o salmista no Salmo 96 disse: descansar, se alegrar e regozijar no Senhor, porque Ele vem, e Ele há de julgar com justiça e fidelidade. Queridos, não tire Deus da equação da sua vida. Não se iluda achando que Deus não está agindo. Não viva como se Ele não tivesse nada a ver com o seu cotidiano. Ele se importa. Ele está agindo em bilhões de diferentes maneiras na minha e na sua vida, sem que nós percebamos, para o nosso bem e para a glória dEle. Porque esse Deus, a quem eu e você servimos, Ele tinha prometido para Abraão que um dia, através da descendência de Abraão, todos os povos da terra seriam benditos e abençoados. Por isso, os planos de Amã não poderiam ser bem-sucedidos. Por isso, o rei não teve sono naquela noite. Por isso, o rei pediu para ler o diário oficial. Por isso, os oficiais abriram numa história de 5 anos atrás. Esse mesmo Deus, Ele prometeu que aquele que começou a boa obra em mim e você, Ele vai concluí-la até o dia de Cristo Jesus. O que Ele vai fazer para cumprir essa promessa? Usar bilhões de pequenos eventos ordinários na nossa vida, onde Ele está nos guardando, nos protegendo, tirando o sono de reis. Coisas que a gente não consegue perceber, mas que podem trazer paz ao nosso coração, para que confiemos nesse que controla todas as coisas, nesse que não permite que uma folha caia da árvore sem que Ele saiba, que um fio de cabelo seu Ele não conheça. Ele sabe de todas as coisas e Ele está cuidando de todos os seus filhos. Nós podemos descansar nele. A cruz é prova disso. A cruz é prova disso. O que aconteceu com Amã? Semana que vem nós vamos descobrir. Enquanto isso, nós podemos continuar confiando naquele que não poupou o seu próprio filho, antes o entregou por nós. Porque Ele, juntamente com o seu filho, vai nos dar, de graça, tudo o que nós de fato precisamos, para a vida e para a piedade. Nós podemos descansar nele. Vamos orar. Senhor Deus, nos louvamos e bendizemos o Teu nome, Deus, porque o Senhor é o mesmo ontem, hoje e o será para todo sempre, Deus. Nós Te louvamos porque o Senhor continua agindo. O coração do rei continua nas Tuas mãos, o sono dele também. E por isso nós podemos ficar tranquilos, Deus, confiando de que o Senhor está cuidando de nós. Deus, quando os nossos inimigos passam a noite construindo forcas para nós, nós podemos descansar naquele que controla como as forcas vão ser usadas. Descansar no Senhor, no Teu amor, na Tua bondade, na Tua misericórdia, Pai. Não nos deixe cair na tentação de vivermos como se a vida dependesse de nós, como se nós estivéssemos nas rédeas da nossa vida, como se fosse nós quem controlássemos o nosso futuro. Mas nos ajuda, Pai, a confiar e descansar no Senhor. Nada faz mais sentido do que descansar e confiar naquele que criou o universo e sustenta o universo na palma de Suas mãos. Nos ajuda, Deus. Nós oramos em nome de Jesus. Amém.